Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui então mais uma roda de conversa falando sobre a jornada dos talentos na Mais Para Ti. E hoje nós temos aqui a satisfação de receber o Luca Paradeda, que é um talento que participou de cursos com a gente, teve outras edições, para contar um pouquinho da sua jornada, como foi, trazer também como que era a sua rotina de estudos, de busca do conhecimento, de atualização, como que foi as suas experiências durante toda a sua caminhada até chegar o dia de hoje, né? E trazendo aí como que ele está, como que ele está vendo os desafios e como que vem aí se preparando também para os próximos passos. Então, é uma roda de conversa, né? É importante que, né, a gente esteja aqui e troque ideias, converse, pergunte, tire dúvidas, pegue dicas, né? E é legal assim um momento para que a gente realmente tenha essa troca, tá? Então, fiquem todos bem à vontade, fiquem todos bem tranquilos para a gente conversar. A gente está gravando realmente aqui a conversa, mas também é para que a gente possa disponibilizar depois para outros colegas que possam também consumir um pouco dessa oportunidade que a gente está oferecendo, tá? Então, fica aqui o meu pedido para que sejam participativos, abram o microfone, coloquem no chat, tragam aí subsídios também para a gente bater esse papo com o Luca, que está disposto aí a abrir, vamos dizer assim, o seu coração e tudo que ele passou durante o período aí para compartilhar com nós aqui nesse sábado, nessa manhã de sábado. Tá bom, pessoal? E, Luca, toca a ficha aí, é contigo. Vamos começar a conversar aí e contar um pouquinho da tua história. Pode deixar. Primeiro, eu queria agradecer a todos aí por estarem no 10 da manhã de um sábado aqui comigo, né? Eu fico muito feliz de poder apresentar um pouco da minha trajetória aqui junto com Mais Pra Ti também, que já começando, foi um programa que me ajudou muito a ser inserido dentro do mercado de trabalho. Eu acho que se não fosse pelo Mais Pra Ti, eu ainda não ainda, mas eu demoraria mais cerca de meio ano, mais tempo ainda para ser inserido dentro do mercado. Então foi um impulsionador gigantesco na minha carreira. Bem, vou começar do começo, quando eu conheci primeiro Mais Pra Ti. Bem, eu conheci ele pesquisando na internet, encontrei ele quando eu iniciei os meus estudos lá. Eu já tinha um pouco de conhecimento na área de programação, porém nunca na área do curso que eu estava fazendo. Então eu comecei ali com, não me lembro exatamente o nome do curso, mas é alguma coisa de fundamentos de programação. Depois eu fui para o fundamentos de Java, né? Fui fazer o curso de Java. E a partir daí eu já participei do processo seletivo e fiz toda a inserção dentro do mercado. Bem, para começar sobre a minha rotina de estudos, né? Pela parte da manhã, eu tinha escola, porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? E daí, das 7 da manhã a 1 da tarde, eu não tinha disponibilidade. Então, eu tinha que utilizar os horários da tarde e da noite para estudar. Como à tarde eu tinha que estudar para a escola e fazer outras tarefas, eu acabava utilizando bastante o horário da noite para estudo. Eu sempre tentava manter uma consistência de no mínimo 1 hora por dia. Então, mesmo se eu, vamos dizer, hoje o dia tá péssimo, não vai ter tempo, eu tentava manter aquela 1 hora, mesmo que eu passasse um pouquinho do meu horário, mas era importante, essa consistência eu acho ela muito importante para que tu consiga construir aprendizado de forma uh, dinâmica, assim, que tu não tenha que, hoje eu vou sentar e fazer 8 horas e daí no outro dia tu já esqueceu de tudo. Vale mais a pena, na minha opinião, tu fazer um estudo mais dinâmico, assim, hoje eu vou fazer 1 hora, amanhã eu vou fazer uma, melhor tu distribuir do que tu tentar fazer tudo num dia só. Uma coisa que eu ouvi muito e que me desencorajou bastante no começo da carreira foi que tu tinha que ser. Eu já ouvi isso uma vez, tá? Eu ouvi que eu não ia conseguir ser programador, porque para tu ser programador, tu tinha que ser completamente autodidata, tu tinha que aprender tudo sozinho. E eu descobri que, na verdade, isso é uma grande mentira, que as pessoas contam. Porque, sim, tu tem que ter a proatividade de ir atrás de coisas, mas tu não precisa aprender tudo sozinho.
eu tenho grandes amigos hoje na área da programação, que o trabalho me disponibilizou eles. E assim, eu agradeço a eles todos os dias, porque são pessoas que eu olho como referência, e toda vez que eu tenho uma dúvida eu recorro a elas. Então, não é que eu digo que eu sou autodidata. Por quê? Porque eu consegui aprender a partir de cursos online na internet. Eu não precisei necessariamente de um professor estar ao lado me ensinando cada conteúdo, mas eu sempre agradeço muito essas pessoas que me ajudaram na minha busca ao conhecimento, porque elas que me deram todas as ferramentas para que eu fosse atrás de conhecer as tecnologias que eu conheço hoje. Como, por exemplo, uma vez eu fui fazer um site de login, um site simplesinho ali de login, somente o front-end. Eu não tinha, era um login falso, inclusive, não tinha nenhuma API nem nada envolvido. E eu não tinha a mínima ideia de como fazer. A mínima ideia. Nunca tinha feito nada parecido, só tinha ficado naquelas to-do list, assim, de fazer, ah, vou criar agora um ponto aqui na lista. E daí, quando eu fui fazer esse serviço de login, eu precisei da ajuda de pessoas e perguntei como que tu faz isso. Ela me explicou como fazia, eu fui atrás de aprender aquilo. Então, isso foram coisas que me ajudaram muito, assim, durante os cursos. Porque tinha muitas vezes que eu encontrava coisas que eu olhava e falava, nossa, não sei fazer isso. Daí eu ia atrás de alguém de alguma comunidade de programação. Fico muito feliz, inclusive, que agora tem a comunidade do Mais Pra Ti, né? Porque eu sempre ia atrás de outras comunidades de programação e mandava ali minha dúvida. Ninguém sabe como resolver isso, obviamente, quando o professor estava ocupado ou não estava tendo tempo disponível para me atender, eu ia atrás de outras pessoas e de pessoas que já estão inseridas no meio da programação e elas sempre me ajudavam. Então eu acho isso muito legal, a parte da interação. Eu acho que esse grupo aqui do Mais Pra Ti vai ser muito importante para isso também. Bem, daí eu não sei se alguém tem alguma coisa a falar e... Gente, eu quero muito que vocês interajam comigo também, tá? Só para deixar claro. Mas continuando, daí eu continuei fazendo os cursos, né? Opa, vamos lá. Fico feliz. Bom dia, Guilherme. Me candidatei a quantas vagas e de que tipos? Tá. Essa é uma pergunta importante. Enquanto eu estava no projeto do Mais Pra Ti, eu não me candidatei a nenhuma vaga específica. Eu estava ali batendo ponto no CEE, eu acho que é o nome, que é um lugar que tu olha alguns estágios. CE, isso. CE. Isso aí. A Eu gente tem tava. até, só pegando o gancho, tá? Uhum. A gente tá com uma parceria, a gente reforçou a parceria com eles agora, nas últimas semanas. A gente até na conversa do sábado passado também reforçou isso, repassou o link lá do CIE. Tá na comunidade o link também, a gente pode colocar lá de novo para o cadastro dos estágios e para a informação lá. Colocando daí que tem um campo de observação lá que tu coloca que tá no Mais Pra Ti, e eles também vão dar um olhar lá especial lá para a galera que está chegando Mais Pra Ti também. Aproveitando o gancho e colocando aí na conversa também. Não, perfeito, porque quando eu fiz, eu não me lembro pelo menos se existia já essa parceria, ou pelo menos eu não coloquei. Mas eu buscava muito por lá, assim, programas de estágio, mas eu esperei bastante o retorno da Mais Pra Ti. E daí, com eles, eu consegui ser alocado para uma empresa, né? E daí, dentro da empresa, que foi a South System, eu participei do processo seletivo deles, que é um processo de trainee, né? Então não tinha necessariamente uma tecnologia envolvida, não tinha uma stack envolvida, era trainee. Daí, dentro da South System, eu podia escolher cursos que eu iria fazer. Foi a empresa que eu participei, né? E daí, a partir desses cursos, é bem contraditório, mas eu fiz o de Java, que geralmente as pessoas vão para o back-end, e dentro dos cursos eu escolhi front-end, com JavaScript e React. Mas, como ali tu perguntou, né, de que tipos? Eu sempre tentava me candidatar para vagas da tecnologia que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, naquela época eu estava trabalhando com Java, né? Quando eu entrei na Soft System, eu fui para front-end, mas eu buscava vagas de back-end com Java, por conta de
ter mais facilidade, né? Já que eu já estava trabalhando com aquela linguagem há pouco tempo, estava bem fresco na memória. Se me fizesse alguma pergunta mais técnica, eu saberia responder com mais facilidade. O que, na realidade, para estágios não é tão comum fazerem perguntas muito técnicas, né? Tipo, perguntas que se aprofundam muito em assuntos técnicos, mas ainda assim é importante algumas perguntas básicas, né? Mas eu acho que durante esse processo foi bem isso que eu fiz. Foi ali no CIE e esperando o resultado ali das provas, etc. Hoje eu não faço estágio mais. Eu fiz cerca de 3 a 4 meses de estágio. Depois disso eu fui efetivado como júnior. Daí eu recebi uma proposta e hoje eu atuo no Terra, Portal Terra, como pleno no front-end deles. Então, o mercado é bem dinâmico, essa é uma parte boa, mas tem que dedicar muito. Eu vejo assim, tipo, eu, eu trabalhei muito durante esse último ano, assim. Eu estava trabalhando em 2 estágios, né? Então, além do estágio que eu prestava para essa empresa, eu também estava trabalhando em uma startup. Startup foi uma coisa que eu não dava nada e acabei ganhando tudo. Porque a startup tem um certo charme de que tu não tem ninguém. Tu não tem um tech lead, tu não tem um sênior, tu não tem. É tu e tu. E daí tu olha ali, daí eu aprendi muito na startup que eu trabalhei por conta literalmente disso. Eu não tinha alguém para dizer, tipo, essa tarefa tá muito difícil, eu preciso que alguém faça. Era eu que tinha que fazer. E daí chegava ali, pô, não, eu tive que fazer um back-end do zero em Node, por exemplo. Que eu nunca tinha feito back-end em Node, que é JavaScript. Uh, Daí eu também tive que aprender coisas de segurança, de SEO, que é a questão do Google ali, né, para tu ter métricas melhores, para tu conseguir aparecer o teu link ser o primeiro ali do Google. Tive que aprender muitas coisas. Por exemplo, eu aprendi a fazer deploy num projeto, é uma coisa que eu não sabia fazer também. Então, quando eu sinto que a necessidade te ensina bastante. Quando tu chega e olha e fala, eu preciso disso e não tem o que eu possa fazer, eu só preciso disso. E tu vai lá e aprende e faz, né? É, é bem, é bem legal essa parte, assim. Eu conheço uma pessoa que eu me inspiro muito, é um programador que ele trabalha há 2 anos numa startup que ele mesmo fundou. Ele E eles trabalham faz 2 anos e ele sabe fazer praticamente tudo desde do site, né? Ele só não é muito bom no front-end, ele peca um pouco no CSS, eu digo. Mas daí ele sabe fazer tudo tecnicamente, assim, tudo desde o zero. E ele trabalha 2 anos e ele faz tudo. Por quê? Porque exatamente isso, a dor ensinou ele, sabe? Ele precisava fazer alguma coisa, ele foi atrás e aprendeu. Então eu acho que isso é a questão do autodidata, né? Que é tu saber que tu não vai receber a coisa de mão dada e tu vai ter que chegar e, tipo, criar dúvidas e ir atrás da resposta para essa dúvida. E a curiosidade é algo que me ajudou muito, assim, no meu trajeto, eu digo. Acho que a curiosidade e o networking que eu fiz com as pessoas durante meus bate-papos, durante esse momento aqui, por exemplo, foram coisas que me ajudaram a impulsionar muito, assim, e me disponibilizar, disponibilizaram não é a palavra correta, mas eu só estou onde eu estou hoje por conta do meu networking e dessas pessoas que me ajudaram em momentos que eu tinha dificuldade, que eu não sabia alguma coisa, não tinha uma resposta para uma pergunta, e ao invés deles me darem a resposta, eles me instigavam mais a encontrar a resposta daquilo. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto tu falava, e Uhum. tu trouxe a questão da consistência no estudo, né? Porque tu trouxe dentro da tua jornada que tu fazia o ensino médio, né? Uhum. Porque que é uma outra realidade de estudo, Uhum. de ensino, né? E conciliar isso com estudos de tecnologia,
Que daí já tem o desafio de como que caiu tecnologia para ti, né? Como que tu foi influenciado para cair na tecnologia. Caindo na tecnologia, aí tu tem que conhecer um mundo, tipo, cara, que mundo é esse, né? Que tu não vê no ensino médio, é difícil tu ter contatos e conexões a partir dali, né? Espero que, né, a educação mude, que evolua algumas coisas com relação a isso, né? Trazendo mais tecnologia cada vez mais para dentro da educação. Mas, e aí, né, tu cai na mais para ti, tu acha mais para ti. Já foi uma atividade, uma proatividade tua de procurar alguém ou algo para que pudesse colaborar contigo. Daí aí eu trago o segundo ponto da minha anotação aqui, que é a conexão. São as pessoas, onde tu vai, né, e como que tu consegue mapear isso. Então veja que a gente tem que ter o movimento, né? O que eu tirei aqui dessa primeira fala aqui é a gente tem que fazer o movimento. Tu tinha um objetivo claro, né? Eu quero entrar na área de tecnologia, eu quero um suporte, eu quero um direcionamento para eu começar, né? Foi isso que tu procurou e eu acho que foi assim que tu achou mais para ti e que tu teve o suporte. Eu entendi aqui que tu conseguiu o suporte para até conseguir a oportunidade, e aí tu esperou, tu teve teu momento também, não, peraí, eu vou esperar também, não vou ficar indo atrás, colocar a vaga como sendo a única coisa, né? Tu teve teu tempo ali de maturar o teu conhecimento, e aí depois tu teve a oportunidade. E é legal que tu também, né, continua olhando as oportunidades de conexão com pessoas, de conexão com perceber como as outras pessoas também agem no meio da tecnologia. E eu achei interessante isso, né? De ter as referências. Pô, quem são as pessoas que tu tá vendo aqui também, né? Eu acho que isso é bem bacana. É muito mais um comentário do que uma pergunta, tá? E aí é uma reflexão, assim. E aí, se quiserem complementar, fazer mais alguma parte em cima. Claro. Outra, eu só queria comentar um pouco também. E, João, eu só vou comentar isso antes, daí eu já te passo a palavra, viu? O que tu começou ali, né? A proatividade de querer ir para a área da TI. Como é que eu tive isso, né? É bem clichê para um adolescente, mas eu jogava muito videogame. Eu jogava muito videogame todo santo dia. O tempo que eu dedicava para o estudo hoje é o tempo que eu jogava videogame. E olha que não é pouco. Daí, nossa, era demais, André. Mas daí o que aconteceu? Deu a pandemia. Eu fui fazer eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pro Texas, nos Estados Unidos. E eu estava lá durante a pandemia, longe da minha família, longe de todo o suporte que eu tinha. E naquele momento, eu estava numa cidadezinha muito pequena. Então eu já tinha poucos amigos lá. Com a pandemia ficou mais difícil o contato ainda. Eu não tava, a escola começou a fechar, né, tudo aquilo. Na realidade a escola não tinha ainda fechado, mas ela estava desandando já. Já tinha ido para online. Quer dizer, ela foi para online depois de umas 2 semanas. E daí eu olhei e falei, cara, eu tô numa cidade que tem tinha 999 habitantes no último censo. Tô numa cidade que tem 1.000 habitantes, eu não tenho absolutamente nada para fazer, eu não conheço ninguém, é 3 da tarde, eu já vi todas as séries do Netflix, o que eu vou fazer agora? Daí eu olhei e falei, cara, eu vou ter que achar alguma coisa, né? Daí eu comecei porque eu tava ficando muito entediado já. Daí eu falei, cara, vou chutar o balde e começar a estudar programação, que é algo que eu sempre tive curiosidade, mas eu não tinha certeza se era isso que eu queria. Bem, tu vê, né? Daí eu mandei mensagem para minha mãe é psicóloga. Eu perguntei para ela se ela conhecia alguém da área e ela falou que ela tinha um conhecido que fazia TI. Daí fui lá, né? Conversei com ele, comecei fazendo cursos do Khan Academy. Nossa, mas para ti foi bem melhor, mas lá foi bem engraçado assim, porque eu foi onde dei o primeiro passo, sabe? Tipo assim, daí eu olhei aquilo e falei, tá, é isso que eu quero. Daí eu fui atrás de cursos profissionalizantes, né? Daí eu demorei um pouco, porque eu fiquei naquela coisa, tipo, será que eu estudo mais? Será que eu não estudo? Não sei o quê. Mas daí eu acabei dando aquela virada de chave e falei, agora eu vou. Daí eu encontrei mais pra ti e segui aí, né? Daí segui essa carreira. E a questão das conexões, né? Eu
depois que fiz o curso do Mais Pra Ti, ingressei no mercado de trabalho, eu falei, bem, agora eu também tinha me formado no ensino médio, falei, agora eu acho que é o momento de eu ir para para uma faculdade, né? Eu esqueci agora, no ensino superior. Daí eu escolhi, obviamente, o ensino superior na área de TI. Daí eu fui para engenharia de software, hoje eu curso engenharia de software. E o que a oportunidade que eu tô hoje foi de um colega meu, que eu conversei com ele ali, ele era uns semestres a mais que eu, conversei com ele, os caras deram essa oportunidade para ele falou, bah, eu já tô bem onde é que eu tô, e me apresentou. Então, assim, essa questão de conexões eu acho que é muito importante, assim, algo que eu vejo que me ajudou muito desde o primeiro momento até o momento que eu tô hoje. Então, como eu valorizo muito isso, toda vez que, por exemplo, eu anoto hoje todos os meus parceiros de trabalho, eu tenho o nome deles anotado no Notion, que é um aplicativo de organização ali. Eu tenho o nome deles anotado, eu tenho o número de celular deles, eu tenho o e-mail deles. Se eu consigo, eu até anoto a data de nascimento deles, porque daí eu consigo a idade e o dia e mês que fazem aniversário. Essa foi uma dica que eu recebi de um colega meu, que hoje ele é tech lead. Tá? Ele me falou, cara, começa a anotar essas coisas, porque o cara que trabalha 12 anos do lado dele não sabe que dia que ele faz aniversário. Agora, tu que chegou há um mês, tu chegar para ele e mandar feliz aniversário, pelo negócio de trabalho mesmo ali, antes que o cara que conhece ele há 12 anos, vai fazer diferença. Tu anotar ali que ele tem, os interesses dele, que ele tem um, um cachorro, ele gosta de cachorros, por exemplo, vamos dizer. Tu poder anotar isso e perguntar, bah, como é que vai o teu cachorro? Tipo, são coisas que fazem a diferença, querendo ou não. Porque em algum momento esse cara vai se lembrar de ti, porque tu se lembrou dele. Então, quando ele me deu essa dica, eu comecei a fazer isso e eu realmente vi que eu comecei a enxergar oportunidades que eu não via antes. Então, eu comecei a enxergar, cara, essa pessoa pode me ajudar em tal coisa. A especialidade dessa pessoa é em, vamos dizer, segurança. Daí, daqui a 3 meses, eu preciso de alguém de segurança. Eu volto ali nas pessoas que eu conheço e encontro o cara, bah, esse daqui que eu preciso. Conversar com ele. Daí eu troco uma ideia com ele e o cara já tem todas as respostas que eu preciso. Então, isso é algo que eu comecei a fazer. Eu comecei a enxergar oportunidades em lugares que eu não enxergava antes. Em pessoas, né, que eu não enxergava antes. Eu não chego a ter um Notion organizado com isso, mas, assim, tem essas redes de conexões também. Se eu preciso de tal assunto, é fulano e ciclano aqui que me ajudam. Tal assunto. E eles sabem disso porque a gente troca bastante ideia, né? Então, assim, é importante, porque a gente não vai conseguir dominar tudo, a gente não vai conseguir. E a área de tecnologia é bem ampla, conhecimentos gerais é bem amplo, né? Então, a gente tem que ter realmente essas redes. O João estava com a mão levantada, não sei se quer perguntar ainda, João? Eu ia perguntar sobre a startup que ele falou, que o cara fazia tudo sozinho, se era dele próprio, quantas pessoas que eram. Era isso, basicamente. Então, a startup que eu trabalhei, eu fui contratado, mas esse cara que eu falei que ele fazia tudo sozinho praticamente, ele era de uma outra startup amiga, que era do mesmo ecossistema que a gente estava. E, cara, era na realidade, começou com 3 pessoas. Um que estava se formando em ADM, na administração, e 2 outros de TI. Hoje essa startup tem 13 pessoas, se eu não me engano. E ela trabalha com não sei quantos projetos ao mesmo tempo. Então, o cara cresceu muito, a startup dele, e no começo, quando ele começou a trabalhar, foi na startup dele, e ele não tinha experiência prévia de trabalho. Ele pegou, já tinha conhecimento, porque ele estava cursando a área de TI, então ele já tinha um conhecimento, mas ele pegou e falou, cara, vou começar a fazer isso, vou tocar isso, e vou fazer, entendeu? Fazer acontecer. E daí ele começou a pesquisar as coisas que ele precisava. Então, quando ele tinha lá, preciso de uma biblioteca para me ajudar em tal serviço que eu quero fazer. Vou pesquisar essa biblioteca. E daí ele via as pessoas que eram referências dele, né? E daí ele chegava e perguntava, o que tu acha? Então ele
eu enxergo ele como referência porque ele é uma pessoa que teve uma curva de aprendizado muito grande por conta de encontrar muitos problemas. Então ele dava de cara no problema, ele tinha que resolver. Ele não tinha muito o que fazer, não tinha muito para onde correr. Então ninguém entregava a resposta do problema pronta para ele. E daí, o cara voa, assim. Ele voa mesmo. Mas qual é a área de negócio da startup? A startup ela é sobre venda de sistemas na área de tecnologia geral, assim. Tipo, eles vendem sistemas para qualquer empresa que queira fechar um sistema com eles, assim. Isso aí é aquele negócio chamado de ERP ou ERP é outra coisa? Daí eu não sei. Eu vou precisar Tá. de ajuda aí. Tipo negócio da SAP e tal. Eu esqueci o que significa a sigla. Tá. Mas é sistema para empresa. ERP são sistemas que ajudam, em geral, assim, fazer a gestão de empresas, tá? Tem com vários módulos, fiscal, contábil, estoque. Então, ele faz toda a gestão do negócio, né? Eu acredito que a startup, pela característica que ele deu, eu preciso de um software para minha empresa, independente do problema que eu tenha para resolver. Pode ser um site, pode ser um aplicativo, pode ser um sistema de gerenciamento não sei, do meu estoque, pode ser qualquer coisa. Eles vão lá, pedem para ele e eles desenvolvem, pelo que eu entendi. É mais numa linha, acho que de software house, né? Uhum. Pelo que eu entendi, assim. Não tá na caixinha, tá? Desculpa, só mais uma curiosidade, então. Tipo, tinham dois caras de TI, né? Mas a ideia do produto não foi deles, foi o cara de administração que viu o negócio, que viu a demanda, foi algo assim, ou todo mundo viu junto, sabe? Ou, Cara, não sei se tu sabe, né? Porque eu sei da história deles. Basicamente, um cara, os dois de TI já tinham trabalhado juntos uma vez, e daí eles acabaram se separando ali no mercado de trabalho. Um foi trabalhar fora, inclusive, e daí depois o cara chegou e falou: Meu, tenho a ideia de abrir uma startup. Ele pegou e chamou o outro cara de TI. E daí falou: Meu, vamos abrir uma startup? Vamos. Mas eles olharam e falaram: Tá, a gente precisa de alguém de administração, porque a gente não sabe administrar, a gente só sabe fazer. Daí eles pegaram o cara de ADM, entendeu? Então, na realidade, a ideia veio da TI. O cara de ADM entrou. Tá, mas eles sabiam que existia essa necessidade. Sim, sabiam que existia necessidade, exato. E daí fizeram vários processos de validação, etc, né? Não foi aquela coisa tipo, criei do nada e vamos ver o que acontece. Tipo, teve todo um processo ali de pensamento sobre a startup, se valia a pena ou não, etc. Foi bem minucioso, mas assim, é muito interessante saber que a ideia não veio da pessoa de administração, né? Tipo, que a ideia, na realidade, da empresa veio da área da TI. Uhum. Até aproveitando assim o gancho do tema abordado aqui, nós da comunidade queremos cada vez mais também que trazer temas como esse de empreendedorismo, né, de participação das pessoas também nesse inovação, empreendedorismo, ser ativo de alguma forma, né? E isso que a gente entende também que trazendo conteúdos dessa característica também pode criar oportunidades para vocês, para os talentos, né? Como o Luca conversou, eles tinham conhecimento prévio, mas não eram também especialistas, mas viram que poderia abrir um negócio. Então, como que a gente pode ir trazendo isso também aqui e é mais para ti colaborar com isso, né? Gerando mais oportunidades ainda. E aí, eu trago até que lá na comunidade, lá no canal Discord, a gente já trouxe alguns conteúdos com relação a isso, já trouxe eventos também, tem o Ladies Summit que a gente colocou lá, que é para empreendedorismo feminino também, então a gente está trazendo também algumas características, alguns conceitos já também que trazem esse viés empreendedor também para os talentos, tá? E sempre que você estiver também interesse nesse assunto, podemos conversar, podemos debater sobre ele e criar canais, inclusive, para fomentar isso,
tá? Tinha outra, João? Acho que levantou de novo, né? Dá um tempo, depois eu falo mais. Não, tranquilo. Mas eu tinha uma coisa aqui, desculpa te cortar, é que uma outra coisa que eu faço, que eu me lembrei agora, eu faço também freelance hoje em dia, né? Então, se chega uma pessoa, faz o pedido, né? Chega, olha, eu tenho uma ideia, queria trabalhar mais essa ideia. Daí a gente chega, combina a ideia que a pessoa quer primeiro, depois faz um combinado de valor, e daí faz todo o procedimento, desde a criação do design até o deploy da aplicação. Então, tipo assim, isso são coisas que eu adoro fazer. Eu gosto muito de fazer freelance, não por conta da renda extra, que também ajuda, mas principalmente por conta do aprendizado que eu tenho. Eu acho que eu aprendo muito fazendo freelance, fazendo projetos separados do meu emprego hoje, porque, querendo ou não, o sistema que eu projeto hoje, o sistema que eu atuo lá no Terra, ele já está pronto. Ele já está pronto, ele já vem sendo desenvolvido há não sei quantos anos. Então, muita coisa que eu tenho para resolver é ajuste, correção de bug. Quando tem uma implementação nova, é uma implementação legal, mas não é sempre que tem. Então, quando faço algo do zero, eu encontro muito mais problemas que exigem soluções novas, soluções que eu desconheço. E eu acabo aprendendo sempre mais. Também aprendo muito sobre questão de peso, né? Questão de, por exemplo, preciso fazer um loading que, geralmente, quando tu entra num projeto que já está existente, já tem ali uma questão de lazy loading, dele já carregar, de fazer o girinho de carregando, né? Entre essas coisas, assim. Então, são muitos problemas que eu tenho que resolver do zero. Questão de animação. Impressionantemente, eu fiz as minhas primeiras animações um pouco mais complexas há pouco tempo. Porque todo projeto que eu entrei ou já tinha animação ou não tinha requisito de animação. Então, CSS, questão de animação, né? Animation, list, transition, translate, etc. Eu comecei a trabalhar com mais intensidade agora há pouco. Tá. Só complementando aí, tu procura hoje fazer freela que vai te aprimorar algumas coisas, que é prática. Né? Então, a dica que eu dou para quem está estudando é tente fazer prática. Daqui a pouco tu não vai conseguir o freela, mas, cara, dá um Google aí, cara, desafios de programação. Sim. Cara, vai vir várias coisas de desafios de programação para fazer, tá? Sim. Então, peguem esses desafios, tentem solucionar eles, porque vai dar essa experiência como se fosse um freela, mas, claro, para tua prática. É colocar em prática o que tu tá aprendendo. E aí tem o David como levantado já em seguida. Quer completar, Lucas? Eu queria só finalizar, que eu achei muito... Isso que tu falou, né? Questão da prática. Tipo, por que eu pego o freela? Porque eu vejo... Porque eu já aprendi a fazer todo o stack, toda a questão desde o começo do design até o deploy. Só que eu só aprendi isso porque eu fui começando a praticar essas coisas que eu nunca tinha visto antes, entendeu? Então, eu pego exatamente por conta do desafio em várias áreas, como tu falou, mas exatamente, pontuou perfeitamente. A questão é a prática. Eu pego por conta da prática, porque a teoria eu consigo achar na internet. Sei lá, como fazer o deploy? Eu acho na internet, mas daí eu não tenho a prática de fazer, né? Aconteceu um momento do meu estudo que, vou me lembrar, desculpa aí, David, deixa eu levantar tanto tempo, mas tu acabou de me lembrar agora, que houve um grande impasse no meu estudo, que eu fiquei mais ou menos 3 meses brabo, frustrado, assim, eu diria, que foi o momento que eu cheguei, eu já tinha assistido não sei quantos cursos de JavaScript, de React, e daí eu olhei, vamos começar um projeto. Agora eu vou começar um projeto, né? Aquele famoso erro, vou começar a fazer um projeto grande agora, coisa boa. Como é que eu começo um projeto? Eu tinha visto 3 cursos de React, 4 de JavaScript. Eu olhei e falei, faço. Porque eu não sabia fazer. Porque eu olhava o curso, eu fazia, acompanhava o curso, mas daí o que acontecia? Eu não praticava. E daí eu já estava lá no final do curso, eu já sabia fazer as coisas mais avançadas, e daí eu não fui o básico. Por quê? Porque eu não pratiquei. Porque o que eu fiz? Eu fui acompanhando o curso, no momento eu parei e falei, vou tentar fazer isso sozinho agora. Vou dar uma olhadinha, vou ver como é que eu consigo fazer isso. Então aconteceu isso muito, quase todos os cursos, até eu aprender isso, eu me frustrei muito.
Porque ao invés de eu sentar e falar, não, hoje eu vou praticar, eu olhava, não, hoje eu quero aprender mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e daí eu nunca parava para reafirmar o que eu já sabia, entendeu? Então hoje tem até às vezes que eu pesquiso assim, como centralizar uma div. Cara, desculpa, mas eu sou desenvolvedor, eu já tenho que saber como centralizar uma div. Mas às vezes eu pesquiso para ter certeza que eu sei, só para reafirmar o meu conhecimento, entendeu? Porque acontece, a gente tem que saber que a gente não sabe tudo e que a gente vai se esquecer de muitas coisas que a gente já sabe. Só que se tu fica praticando, tu consegue, né? Ou de repente essa pesquisa vai te ajudar a perceber que, pô, eu posso refatorar isso aqui que eu já fiz. Eu posso fazer de uma forma diferente, mais otimizada, né? Uhum. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Estão tudo bem? Bom dia. Assim, bom, já agora para as últimas falas respondeu já uma pergunta que eu tinha, mas com respeito, você falou que era front, né? Mas assim, consigo identificar, por exemplo, a questão do back-end, o entorno, né, do front-end, qual a tecnologia usada na parte do back-end, tanto na startup como na empresa que você está. Claro. Então, a questão da tecnologia, eu acho que vai muito de preferência e de a tecnologia que melhor se adapte ao projeto, né? Eu já trabalhei em projetos que tem back-end em Python, que tem back-end em Java, que tem back-end em JavaScript. O que eu vi de mais comum é em Java. Tá? O que eu vi de mais comum realmente foi back-end em Java, que eu tenho alguns amigos que trabalham na Dell, por exemplo, que ele trabalha em back-end, ele utiliza Java. Mas, por exemplo, na startup que eu trabalhei, a gente utilizou em JavaScript por uma questão de conveniência. A gente já estava utilizando o JavaScript no front, a startup não tem dinheiro para contratar pessoas com muito conhecimento, então ela tem que ir atrás de pessoas com menos conhecimento. E imagina a dificuldade, a barreira de uma pessoa com pouco conhecimento ter que saber Java e JavaScript para conseguir trabalhar em um projeto. Tu sabe que a startup vai ter que desembolsar mais dinheiro para conseguir uma pessoa que saiba essas duas tecnologias bem o suficiente para atuar. Então, por uma questão de... Fui eu que fiz essa decisão, tá? Por isso que eu tô defendendo ela tanto assim. Mas, por favor, se tiverem contrapontos, podem falar. Mas eu fiz essa decisão de utilizar JavaScript para back-end por conta de, se a pessoa já saber JavaScript para front, ela já consegue... A barreira de entrada para ela saber para back é mais fácil. Então, foi essa a minha decisão. E daí... Mas, cara, é a linguagem que melhor se adapta ao projeto. É bem isso. Daí tem o arquiteto do projeto para entender. Mas eu ouvi falar muito bem de Java para back-end. Nunca trabalhei como back-end em Java, só com JavaScript e um pouquinho ali de Python, às vezes, nas horas vagas. Mas ouvi falar muito bem. Que até mesmo eu tenho empenhado até mais para a gente estuda Java, né? E aí tem a parte do back-end que é o Spring Boot. Daí já dando uma olhada, eu chego a uma altura que, embora seja back, ele pede um pouco do front, né? Por exemplo, matéria de login, formulário. Sim. E aí, por exemplo, quem não tem muita aptidão para a parte de front, questão de falou de posicional, uma div, né? Alinhar uma figura. Aqui não tem muita aptidão disso aqui, dificultaria assim, para desenrolar essa parte, seja o mínimo para poder desenvolver a parte do back junto com o front. Eu não sei se eu peguei muito bem ali a pergunta, ponto focal. Não sei se foi... Acho que é qual a dica que tu daria para alguém que não tem tanta aptidão para front-end, para começar a dar pelo menos um início, para não ficar tão distante do conhecimento de back. No caso assim, eu sei fazer isso aqui, eu sei fazer no back, mas, cara, eu preciso de alguma forma iniciar um front. Qual é a dica que tu dá assim, para iniciar? Acho que é dessa linha, né, David? Isso é que, por exemplo, faz ali no Django, por exemplo, ele faz as rotas, né? Aí, por exemplo, para pegar os dados no formulário, acho que trabalho no microfone. Deixa eu ver aqui. Cara,
tu tem, se for só para teste, tu tem aplicativos, por exemplo, Postman, que é é basicamente onde tu pode testar os teus endpoints. Então, se tu tem ali um back que precisa de uma resposta de um formulário no front-end, tu consegue utilizar o Postman para enviar dados e fazer a requisição sem precisar necessariamente de um front-end. Agora, se a questão é para iniciar no front-end, cara, HTML, CSS, JavaScript, tu começa ali fazendo bem esse fluxo, HTML, CSS, JavaScript. E daí tu monta uma aplicaçãozinha. Daí depois tu vai lá, faz outra de HTML, CSS, JavaScript. Daí tu monta outra. Daí tu dificulta um pouco, vai se dando uns desafios. Daí quando tu vê, tu vai olhar e falar, agora eu já sei tudo de JavaScript. Agora eu sou bom nisso. Daí tu pega lá e vai, agora eu vou dar uma olhada em alguma biblioteca que facilite o meu aprendizado. Daí tem várias, né? Tem bibliotecas e frameworks, né? Eu trabalho muito com React, daí tem uma outra biblioteca agora que eu tô aprendendo, que é do React, que é o Next, que daí é uma outra biblioteca que parte do React. Mas é um ecossistema gigante, assim. Mas é sempre começar com o mais básico, porque a base... Vou te dar um exemplo perfeito. Eu, na empresa que eu trabalhava antes, eu trabalhava com React. Tá? React, do mais avançado, fazia até projeto em Next, às vezes, que é a biblioteca do React. E daí eu fui para outra empresa, e em uma outra empresa que eu trabalhava com JS puro. JS puro e com ECMAScript, que é uma versão do JavaScript, basicamente, mais antigo. Então, se eu não soubesse a base, eu não ia conseguir esse outro emprego. Entendeu? Eu não ia conseguir um emprego em uma outra empresa que trabalhasse com JavaScript normal. Porque, eu sou React, eu não sei JavaScript. O que acontece às vezes? Se perde dentro do framework e tu olha e tu não sabe o que vem antes dele. Acontece muito querer trabalhar muito em alto nível, alto nível, quero trabalhar com as coisas que estão mais de ponta, e quando tu olha para trás, tu não tem a base para trabalhar com o que tu está trabalhando. Porque muitas vezes uma linha enorme várias linhas de código que tu poderia fazer na mão, tu clica um ponto e chama uma função que já está pronta para ti. E daí tu não sabe nem de onde é que aquela função se origina. Eu acredito que talvez com Spring Boot pro Java tenha isso às vezes. Então, porque eu dou o exemplo de Spring Boot porque tu falou que tá mexendo com Spring Boot, né? Igual eu mexo com React, então aconteceu comigo. Teve momentos que eu cheguei e falei, cara, como é que eu faço isso com JavaScript normal? Tava trabalhando com React, né? Legal. Certo, o script, por exemplo, no Django, né, a gente tá conversando com o colega, a gente faz as rotas ali, mas aí para puxar os dados, né, para o banco de dados, precisa de formulários, e aí como é que desenrola, tem que estar um tempo dando, às vezes. Então, começa por aí, por HTML, CSS, JavaScript, então. Uhum. E se tu quiser só usar para testar, tu pode utilizar esse Postman aí que eu enviei ali o nomezinho no chat. Tá certo. É isso aí. Pô, valeu. Imagina. Opa, João. Opa. Bem, voltando à história da startup, os dois caras esses da área de TI, eles falou que eles fizeram uma avaliação, né? Eu não sei se eles chamaram o cara da administração para fazer essa parte da avaliação, mas uma curiosidade grande que eu tenho é justamente essa: como é que se faz essa avaliação? A pessoa tem uma ideia lá de que, talvez dê para tentar tal coisa. Eu não sei, tu conhece gente de mais de uma startup, então talvez tu deva saber exemplos, tipo, como é que funciona esse processo de avaliação da ideia, tá? Talvez desse para fazer esse negócio, mas como é que se avalia se tem um modelo de negócio, se esse negócio realmente tem a possibilidade de dar um retorno ou não? Não sei se já acompanhou, ouviu alguém falar sobre isso. Cara, eu não cheguei a acompanhar de perto, porque as startups que eu já trabalhei, elas já estavam formadas, mas eu tive de empreendedorismo, onde a gente olhou um pouco disso, de como que faz para se formar uma startup, e também, até onde eu sei, existem ecossistemas
que são, por exemplo, o Tecnopuc, tem o startup, esqueci agora, Caldeira, eu acho que é o Instituto Caldeira. Então, tem alguns ecossistemas ali que tu pode entrar com a tua startup, e eles te ajudam a tu sair de um nível básico para algo mais concreto. Então, ali tu tem níveis. Tem o primeiro nível, que, por exemplo, é só a idealização do teu projeto. E daí depois tem o segundo nível, que é o desenvolvimento dele. Daí tem o terceiro nível, que é a validação dele no mercado, que daí é tu botar o projeto no ar e ver, tá, isso aqui se validou. Daí tu tem outros níveis, que daí vai avançando cada vez mais, né? Mas eu acho que, cara, eu falo com pouca propriedade aqui, tá? Mas até onde eu sei, tu tem que primeiro fazer uma grande pesquisa de mercado, fazer toda essa validação do teu projeto, se ele já existe, se existe, o que tu pode mudar, o que tu pode melhorar, mas é muito de pesquisa, eu acredito, assim, e de talvez encontrar pessoas que já tenham feito isso, talvez chegar lá, pegar o contato de alguma startup na internet, assim, ali desses institutos aí, e perguntar, tudo bem, tenho curiosidade, como é que tu pode fazer? Que até onde eu sei, existem startups, tá? Pelo menos as que eu me relacionei, são muito amigáveis. Então, se tu chegar e perguntar, queria tirar essa dúvida, como é que tu fez? Talvez essas pessoas te ajudem, entendeu? Ou talvez tenha outras pessoas que tenham mais conhecimento sobre esse assunto, né? Mas até onde eu sei, eles entraram pelo Instituto do Tecnopuc, e daí eles foram lá e fizeram todo o processo, né, junto com pessoas que eram especializadas nessa área. Tá. Algo tipo Tecnopuc, tipo, tem o da Unicinos, que eu não lembro o nome agora. Uhum. Sim, é a pesquisa antes, tá? Pesquisa preliminar. Uhum. Conseguir descartar e saber exatamente o que tu quer, né, filtrar, fazer aquele filtro tipo, isso daqui já tem, isso daqui não vale a pena. Uma vez eu liguei pro meu professor cara, férias, sábado, 10 da noite, peguei e liguei pro cara, tenho tal ideia. É boa? Ele olhou e falou, cara, dá pra fazer. Agora, se é bom ou não, tu vai ter que pesquisar. E vai ter que ir atrás. Daí eu, tá bem. Mas eu não dei continuação, não deu tempo ainda de fazer. Mas tá guardada a ideia. Algum dia eu chego lá. Isso aí. Bom, pessoal, nós já estamos também entrando aí nos minutos finais aí da nossa agenda, né? Previsto até às 11. Não sei, os demais aí, tem bastante gente na sala também ainda que não participou. Não sei se tem alguma pergunta, se tem algum ponto para trazer pro Luca, também aproveite. Mas também, né, o Luca está na nossa comunidade, ele está lá no Discord também. Fica, eu acho que o canal, né, o contato aí para fazer essa troca também pós o nosso momento aqui. Então, mas aí a gente tem aqui alguns minutos ainda. Fiquem à vontade também aí para trazer qualquer perspectiva que precisarem. Vai lá, Jusmar. Ô, Lucas, tudo bom? Bom dia. Lucas, Opa. como o inglês te ajudou no aprendizado? Como o inglês assim foi essencial para ti no aprendizado de programação? Porque a gente sabe que a programação é toda em inglês, né? Até os erros que dá no código, os bugs é em inglês. Então, como o inglês te ajudou a evoluir mais rápido? Cara, ótima pergunta, Gismar. Ótima pergunta. Cara, eu já sei inglês há bastante tempo, mas eu posso falar que ele foi algo que me ajudou bastante. Bastante, assim. Eu conheço programadores que têm um inglês básico, barra intermediário, e se dão super bem na área. Mas eu acho que o inglês, ele é algo que, quando tu começa a treinar, a praticar ele, assim, tipo, se forçar mesmo, assim, de chegar e, tipo, não, quero ver essa documentação, eu vou ler em inglês agora. Porque a gente sabe que tem como traduzir ali, né? Mas chegar, não, essa documentação eu vou ler em inglês, se eu não entender, eu traduzo para português. Daí tu começa porque o olho técnico é muito importante às vezes.
Por exemplo, eu fui conversar um dia com uma colega minha, tá? De trabalho, há um tempo atrás. Ela chegou e daí eu sei que ela já trabalha há bastante anos, muitos anos na área, ela tem um conhecimento técnico de inglês muito bom para a área, só que quando eu fui mostrar um texto que eu tinha escrito em inglês ali para enviar para um outro programador, ela falou, bah, não, não sei se eu vou ser a melhor pessoa para te ajudar nisso, porque eu não tenho inglês muito avançado. Só que eu achei muito, muito legal isso, porque apesar dela saber inglês técnico para a área muito bom, o inglês dela não é muito avançado. Mas isso foi provavelmente por conta dela ter se forçado a ler as documentações em inglês, a ter tido esse estudo mais técnico da área, voltado para o inglês, sabe? Mas respondendo a pergunta me ajudou bastante. É que, querendo ou não, né, Lucas, a gente tem que entender que ali a gente está programando, fazendo código, não importa a linguagem, né? Daí tu bota o código a rodar e ele dá um bug. Daí, quando ele dá um bug, ele não vai vir escrito em português para ti qual que é o erro, ele vai vir escrito em inglês. Então, entendeu? E ali tu vai ter que te quebrar, porque às vezes, por a gente não saber o inglês, a gente não sabe o bug, deve pesquisar na internet. Tu sabe um pouquinho do inglês, tu já lê, ó, é tal vírgula que eu botei em tal linha de código que não era para botar. Então, esse é o detalhe, né? Por isso que o inglês é muito importante, pelo menos o inglês técnico. Sim, sim, concordo. Teria mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta, então. Eu só queria que tu falasse sobre o desafio, quais foram os teus desafios quando tu estava estudando e qual foi o teu desafio agora que tu está trabalhando na área. O maior desafio, assim, que tu acha? O maior desafio estudando foi conter a frustração. E não jogar o teclado no monitor, jogar o teclado longe. Olha, porque eu já dei uma dica para um amigo, um conhecido meu que está iniciando na área de programação. Ele falou, cara, como é que eu começo? Eu comecei dando as dicas, falei, ó, mais para ti, vai lá. Mas eu cheguei e falei, cara, tu vai se frustrar. Tu tem que saber disso. Tu vai se frustrar. Mas até que vai chegar um momento que tu vai se frustrar menos. E depois vai vir um momento que tu vai começar a parar de se frustrar. E daí vai vir outro que tu vai se frustrar mais ainda. Mais do que até no começo. Porque no começo é muita coisa, tipo, esqueci ponto e vírgula, muito detalhezinho que tu não presta atenção no início. Mas depois, com o tempo de estudo, tu começa a já fazer isso intrinsecamente. Tipo, já é normal, assim, tu botar o ponto e vírgula no lugar certo. Só que daí, quando tu acha que já é normal, tu vai lá e erra uma importação de alguma coisa. Tu vai lá e erra o nome do arquivo. Daí, quando tu olha, tu fala, cara, tu nunca vai achar isso, porque tu acha que são coisas muito mais complexas e, na realidade, é algo que do básico do básico, entendeu? Aquela coisa, tipo assim, cara, eu tô construindo uma AI aqui, um chat GPT da vida, e daí eu esqueço um ponto e vírgula. Tu nunca vai achar que é o ponto e vírgula que tu esqueceu, entendeu? Mas no começo é muito frustrante, então tu tem que aprender muito a lidar com essa frustração e não deixar ela te consumir, transformar ela em mais motivação para tu continuar aprendendo, não olhar o problema como um impasse, e sim como algo a ser conquistado. Eu acho que esse é o principal, assim. E no trabalho, use Python, realmente. Aí é uma boa dica. Daí o problema vem na indentação, né? Que daí não tem mais chaves daí para te salvar. Já aconteceu comigo. Botar o if um pouquinho mais pro lado, acabou para mim tudo. Mas daí no trabalho, o meu maior desafio no trabalho foi duas coisas, na realidade. Saber lidar com pessoas, com grupos, né? Porque muitas vezes tu chega no trabalho e daí o grupo vai estar meio receoso de te receber, né? Porque tem uma pessoa nova entrando no grupo. Então tu tem que saber lidar com essa espera de aceitação por parte do grupo que já estava lá. Uma parte um pouco mais psicológica, assim, né? Nem tanto da área da TI, mas é algo que eu tive que aprender a trabalhar, de saber que o grupo não me conhece ainda. Eu preciso entrar nele, eu preciso mostrar quem eu sou de uma forma tranquila e leve, sem querer me impor, entendeu?
Porque pode acontecer, às vezes, da gente chegar, não, pô, tu chega ansioso, né? Tu chega, eu quero tarefa, e daí tu vai lá, os caras não te passam nada, porque, obviamente, né, eles não sabem o teu nível de conhecimento, eles não vão chegar e te passar uma tarefa enorme, que tu não vai conseguir concluir, vai ficar frustrado e vai querer sair da empresa na primeira semana, entendeu? Então, eu acho que o primeiro desafio foi as pessoas, e depois questão de jogo de cintura para lidar com as tecnologias. Tudo bem, tu pode não saber alguma coisa, mas tu tem que ter noção que tu vai querer aprender, que tu vai ter que aprender. Então, acho que tu saber que não importa se tu tá trabalhando ou não, tu vai ter que continuar estudando é algo muito importante. Porque quando eu entrei na empresa que eu tô hoje, a minha primeiras 2 semanas foi eu estudando tecnologia. A primeira coisa que eu sentei na frente do meu gestor e perguntei para ele foi o que eu tenho que estudar. Não foi tipo, me dá tarefa, foi tipo, o que eu tenho que estudar para conseguir trabalhar aqui. Porque ele já sabia o que eu não sabia, o que eu sabia. Agora eu precisava saber o que eu tinha que aprender. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Show de bola. Essa última aí seria a dica final, assim, do nosso bate-papo, ou tu teria uma ainda guardada na manga aqui pra gente fazer uma mensagem de encerramento, Luca? Cara, uma última dica eu acho que eu daria é seguir esses passos, assim. Saber que pessoas importam muito mais do que qualquer outra coisa. Saber que o conhecimento da tecnologia às vezes não é o que vai te limitar, tipo, tu tem que sim saber as tecnologias, mas tem que saber que tu pode aprender elas. Tu tem que focar mais na forma de aprender do que no que tu sabe. Eu acho que isso é a principal. Você tem que dar uma dica, foca na tua capacidade de aprendizado, nem tanto no que tu sabe. Porque o que tu sabe, tudo bem, tu sabe aquilo. Agora, o que tu pode aprender vai ser sempre mais e mais, porque essa área não tem fim. Tu acha que acabou, bum, nasce uma coisa nova para tu aprender. É literalmente isso. Tu acha que acabou, brota algo novo do chão. E daí tem que se virar nos 30 e aprender aquilo do zero. Então é aquela coisa. Tu tem que saber que a tua capacidade de aprender tem que ser sempre maior do que tu sabe. Show de bola. Grande mensagem e grande dica. Acho que é isso mesmo. E, cara, a tecnologia todo ano, a cada 6 meses, tem coisa nova para nós. E, cara, a gente tem que ter essa veia mesmo aí de busca constante aí pela evolução. E a gente traz aí o lifelong learning, né? Como estar sempre, né, se atualizando, sempre estudando, sempre procurando. E, cara, obrigado aí por estar com a gente, por estar na nossa comunidade, por trazer esse momento aí, essa 1 hora de bate-papo, que foi muito válido, foi muito gostoso estar aqui, e que acredito que enriqueceu também de várias perspectivas, da tua experiência com a tua jornada dentro da Mais Pra Ti, as tuas conquistas, o teu conhecimento também, as tuas relações que tu fez, né, com as pessoas. Isso acho que se leva sempre como o ponto-chave, assim, das realizações, e todo o conhecimento, toda a experiência que tu está tendo de forma compartilhada aqui com a gente agradece, a gente, né, fica feliz de poder contar contigo e seguir contando contigo na comunidade lá também e estar aberto com a gente. Sucesso para ti, e também agradeço a todos que participaram aqui de manhã, nesse sábado, com a gente, e a gente vai deixar o material gravado também disponível na comunidade para que todos possam também ir acessando e pegando e colhendo um pouco disso que tá em ti, tá? E esperamos também que elas possam criar suas conexões, que vocês possam criar suas conexões e ter aí uma trajetória aí de sucesso também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Muito obrigado, viu, gente? Se quiserem, podem me chamar ali no privado depois, ou até ali no grupo do Mais Pra Ti. Pelo Discord eu demoro um pouco para responder, mas eu prometo que eu respondo. Valeu aí, gente. Um abraço. Feito, então. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.